Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham desenvolvido um equilíbrio mental capaz de permitir a cada um de vocês, encontrar força para a gente superar o momento de pandemia que tem nos obrigado a fazer aula nesse formato, a chamada aula virtual. Eu tenho dito a você que eu não sou defensor desse tipo de aula, mas fiz a adesão porque acho que seria a única alternativa capaz de nos permitir seguir cumprindo o nosso programa curricular e não interromper ou não criar obstáculos para que o processo de formação de vocês na educação básica tenha o seu ciclo encerrado. Por isso a adesão. Reconheço todos os desafios, mas vi que era a única alternativa para a gente cumprir a programação de vocês. Então, temos feito isso com muita seriedade aqui. Eu espero que você em casa tenha também, esteja dedicando muita atenção, que esteja vendo as nossas aulas com muita seriedade, porque, como eu sempre digo, nós precisamos nos apropriar de um nível de conhecimento que seja adequado, que atenda às expectativas desse nosso componente curricular, agora nesse momento da nossa vida de formação no ensino médio. Nessa aula de hoje, nós vamos discutir, ou vamos seguir discutindo, a questão étnica no continente africano. Nós já fizemos uma conversa longa na aula na semana passada, de quase 50 minutos, sobre a questão étnica nesse continente. Nós fizemos a apresentação da realidade africana quando se trata desse aspecto étnico, entendendo os conflitos étnicos atuais muito como um produto do neocolonialismo europeu nesse continente, entre o final do século XIX e o final dos anos 1970, mostrando que o interesse europeu pela África esteve relacionado à riqueza e à diversidade de minérios que esse continente apresenta. A Europa vivia a segunda revolução da indústria naquele momento e o desenvolvimento técnico na Europa, na indústria europeia, acelerou a produção, havendo, portanto, uma necessidade maior de recursos minerais para que fossem aplicados como fonte de energia ou como matéria-prima. E o continente africano apresenta, pela estrutura geológica que possui, apresenta essa como característica, uma grande riqueza e uma grande diversidade de minérios. Como consequência direta dessa ocupação europeia no final do século XIX, os conflitos étnicos são uma realidade. Lembre-se que nós dissemos que uma estratégia das potências industriais europeias na África foi reunir dentro de um mesmo território grupos étnicos distintos para que esses grupos étnicos se confrontassem, como resultado desse confronto se fragilizassem e como resultado dessa fragilidade as potências europeias exercessem domínio com mais facilidade ou com maior facilidade. Os países africanos, todos eles têm essa como marca, a existência de tensões étnicas, de conflitos étnicos gravíssimos, em alguns países mais, em outros menos, mas eu disse que nós trataríamos apenas de dois casos, o caso de Ruanda, e fizemos isso na aula passada, e hoje nós vamos tratar do caso do Sudão. Essas páginas iniciais eu vou passar, porque tudo isso nós discutimos no nosso último encontro, ou naquele encontro, que dedicamos à discussão do continente africano. Eu quero ver esse mapa aqui com vocês, para dizer o seguinte: o continente africano possui duas formas distintas, ou duas regionalizações distintas. Uma regionalização traz o continente africano dividido em 5 regiões. E uma outra divisão regional traz o continente repartido em 2 regiões, essa que nós vamos considerar.
uma região chamada África Saariana, África Branca, África do Norte ou África Islâmica. Lembrando que o islamismo é o mesmo que religião muçulmana. Esse conjunto de países, Sudão, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental, fazem parte da África Branca, da África Islâmica, da África Muçulmana, da África Saariana. Esse outro conjunto de países faz parte da África Negra ou da África Subsaariana. A religião dominante aqui, portanto, é islâmica ou muçulmana. Nessa outra parte da África, existe uma diversidade religiosa muito grande. Esse conjunto de países é chamado de África Saariana porque o deserto do Saara atravessa ou abrange trechos desses países todos aqui, ó. O Saara se estende do oeste ao leste do continente. É o maior deserto do mundo. Lembrando que a principal característica da aridez é a escassez d'água. Todo lugar do planeta que possui precipitação, que é a queda da umidade atmosférica, que pode se dar na forma de chuva, principalmente se dá na forma de chuva, ocorre também na forma de neve, não aí no Saara, e ocorre na forma de granizo, não aí no Saara também. Porque o continente africano é um continente tropical, a sua quase totalidade. O tipo de precipitação comum nesse continente é a precipitação chuva, a precipitação pluvial, portanto. Mas voltando, o deserto, que é ambiente árido, tem como principal característica a escassez de água. Todo lugar que possua umidade atmosférica ou precipitação anual inferior a 250 milímetros é ambiente deserto, ambiente árido. Ambiente que tenha precipitação anual variando entre 250 e 500 milímetros é ambiente semiárido, como o sertão do Nordeste brasileiro. O Saara é chamado deserto porque é seco, não porque é quente. Todo deserto tem como marca principal falta d'água, escassez d'água, aliás. O Saara é quente, como o sertão do Nordeste também, porque são áreas que estão na faixa tropical da Terra. Lembre-se que a faixa tropical é aquela que está entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. É a área de baixa latitude. É a área central do planeta Terra. É a área que recebe maior insolação. Essa área é quente, portanto, porque está mais próxima do Sol, devido ao formato esférico que a Terra tem. E a semiaridez e a aridez têm algumas explicações. No caso do Saara, é uma área de alta pressão atmosférica, é uma área de espessura de ventos. Como é uma área continental e é uma área de espessura de ventos, isso explica a escassez de água, a escassez de precipitação. Existem outras duas explicações, ou existem outras explicações, aliás, para a ocorrência de deserto e semideserto, que são a presença de relevo muito elevado, isso explica a ocorrência de área seca. Não vou contar a história para você, para nós não fugirmos da aula, e também a distância que é percorrida por massas de ar úmido, desde a sua área de formação, desde que a massa de ar seja úmido, e essa massa de ar não consegue chegar em determinados lugares com umidade ainda, e aí esse lugar apresenta baixa umidade atmosférica. No caso do Saara, a explicação é essa. Então, esse trecho aqui é chamado de África Saariana, esse trecho aqui todo, e a outra parte é chamada de Subsaariana. O Sudão, lembrando que a África Subsaariana, existem, claro, que ambientes áridos e semiáridos, mas a grande parte da África Subsaariana é ocupada por clima quente e úmido. O clima equatorial, o clima tropical, por exemplo. O clima equatorial que aparece nesse trecho aqui, ó, e o clima equatorial que aparece aqui, e o clima tropical que aparece nas margens. E o Sudão é um país que tem a sua parte norte tomada, esse trecho aqui, ó, por clima
árido e semiárido, ou seja, ambiente seco, e essa outra parte aqui é dominada por clima quente e úmido, que é o clima tropical. Mesmo que eu tenha dito que essa parte da África é islâmica, o islamismo é a religião dominante. No caso do Sudão, essa parte norte é dominada por religião islâmica. A parte sul, religião cristã. Essa é uma diferença étnica nítida no país. Mas além dessa diferença religiosa, como eu disse, há diferença de natureza, a diferença climática. Essa parte norte tem a escassez de água como marca e essa parte sul tem a presença de bons níveis de precipitação como uma característica. Repito, o norte do Sudão é um ambiente dominado pela religião islâmica e pela aridez e pela semiaridez. A parte sul do Sudão é dominada pelo cristianismo e pelo clima tropical, clima quente e clima úmido. Dito isso, vamos passar algumas páginas, porque tudo isso nós já discutimos, e viremos para cá. Tudo isso aqui eu já disse a você, né? O Sudão está na África Islâmica, na parte norte da África. Os dois grupos étnicos principais são esses aqui, ó, muçulmanos ou islâmicos de um lado e cristãos do outro, lembrando que islâmico é o mesmo que muçulmano. O norte é o clima árido e o clima semiárido que dominam, o sul é o clima tropical. Economicamente, como todo país africano, o setor primário é o mais importante da economia. A grande parte da população está empregada na agricultura e a extração de minérios é a atividade que mais gera divisas, ou que mais gera dinheiro. No Sudão, é a mineração a mais importante atividade. Aí nós destacamos o petróleo. O petróleo é o principal produto da economia do Sudão. Como o Sudão é um país subdesenvolvido, de economia primária, o petróleo é destinado essencialmente, basicamente, ao mercado externo. Países de nível de modernidade maior, que exigem grandes quantidades de recursos energéticos, como o petróleo, importam petróleo de países que consomem pouco. E o Sudão é um país que tem reservas consideráveis, é um país que tem reservas boas de petróleo e é um país subdesenvolvido e pouco moderno. O Sudão exige, portanto, pouco petróleo. As bases ou a essência do petróleo vai, portanto, para o mercado internacional, vai para o mercado externo. Eu tenho aqui um mapa do Sudão que mostra, né, o Sudão já dividido. Aqui o Sudão do Norte e cá você tem o chamado Sudão do Sul. As principais reservas de petróleo estão naquilo que é Sudão do Sul, de 2011 para cá, porque antes, aquele primeiro mapa que eu mostrei a você, e lá eu destacava o Sudão, que é esse aqui, ó, o Sudão era um país apenas, até esse ano. Depois houve a divisão. E a divisão que ocorreu no Sudão foi um resultado imediato dessa diferença étnica, islâmicos e cristãos. Como o governo central do Sudão estava no Sudão, naquilo que é o Sudão do Norte, em Khartoum, mais ou menos aqui, ó, as reservas de petróleo aqui, o petróleo explorado aqui e escoado pelos dutos, oleodutos, né, que são dutos que transportam petróleo, e daí o petróleo ia para o mercado internacional por meio do Mar Vermelho. O petróleo extraído aqui era mandado para o mercado externo e o governo central estava situado aqui. Os recursos obtidos com a venda do petróleo ficavam aqui, na capital do Sudão. E o governo central é que fazia a distribuição dos recursos, do dinheiro.
E a grande parte, óbvio, do dinheiro ficava na parte norte, que é onde estava a sede do governo, onde está, e no norte, não esqueça, está concentrada a população islâmica, de religião islâmica. E a população do sul cristã sempre fez forte contestação a isso. Aí se iniciou um movimento de independência do Sudão do Sul em relação ao Sudão do Norte, e nesse ano, 2011, aconteceu a independência do Sudão do Sul. Quando aconteceu a independência do Sudão do Sul, o que ficou acertado é que os recursos obtidos com a venda do petróleo seriam distribuídos igualmente entre Sudão e Sudão do Sul. Mas a questão é que o Sudão do Sul convive com um problema. Qual é o problema? Que como o Sudão do Sul não tem litoral, e você notou por aqui, ó, o Sudão do Sul ficou sem saída para o oceano. O Sudão do Sul tem grande dependência em relação ao Sudão do Norte quando se trata da possibilidade de escoar o petróleo, porque aqui você tem outros países africanos que fazem fronteira com o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é chamado de país interior, país continental, país que não tem saída para o oceano. Existe, portanto, esse inconveniente para o Sudão do Sul, porque não tem saída para o oceano. A independência aconteceu, a independência do Sudão do Sul. O Sudão do Sul tem duas etnias, que são essas, Dinka e Nuer. Essas duas etnias se aliaram, visando a independência do país, mas após a independência, os dois grupos passaram a se confrontar. Isso porque os Dinka assumiram o controle do governo do Sudão do Sul, do país que surgiu em 2011, e o Nuer acabou assumindo a posição ou a condição de oposição do governo central, controlado pelos Dinka. Aí se inicia conflito dentro do Sudão do Sul, apesar de que, agora em 2020, no começo desse ano, as duas etnias estabeleceram um pacto, estabeleceram uma trégua. Até quando isso vai durar, a gente não sabe. Ou seja, o Sudão convivia com um problema, islâmicos ao norte, cristãos ao sul, mas dentro do sul, daquilo que é Sudão do Sul, havia divergências ou diferenças étnicas. Isso gerava problema, como no Sudão do Norte também. Nós vamos ver daqui a pouquinho. No Sudão do Norte, o problema está aqui, ó, a chamada região de Darfur, a área pertencente ao Sudão do Norte. Nessa área você tem os islâmicos ou muçulmanos e os não islâmicos ou não muçulmanos. Lembrando que os muçulmanos se dedicam à pecuária, os não muçulmanos à agricultura, ou seja, são grupos que vivem da terra, que precisam da terra para sobreviver. E os islâmicos, de um modo geral, Darfur é uma área muito pobre. Darfur não recebe a atenção ideal pelo governo central do Sudão do Norte. É uma área também negligenciada, é uma área subestimada. É pobre. Só que dentro da região do Darfur, a área mais pobre, ou a população que convive com a maior pobreza, com a maior miséria, se é que eu posso dizer assim, é a população não islâmica, é a população não muçulmana. Compreende? Darfur é região pobre, só que dentro dessa área pobre existe um grupo de pessoas que são mais negligenciadas ainda, que são os não islâmicos. E essa área também convive com um problema que acaba sendo um problema do chamado Sudão do Norte. Você nota pela minha conversa que a fragmentação política do Sudão, que seria uma alternativa, seria um caminho para resolver o problema étnico, essa separação aconteceu, mas o problema étnico permanece no Sudão do Sul e permanece no Sudão do Norte. Certo, gente? Então, fechamos por aqui a nossa conversa sobre o continente africano, sobre conflitos étnicos na África. Discutimos apenas 2 casos, como eu disse a você, porque o nosso tempo não permite que nós façamos um estudo minucioso sobre cada uma das questões étnicas do continente africano. Então, nós
selecionamos aqueles conflitos étnicos que são mais destacados e que talvez sejam cobrados em algum concurso que vocês estejam dispostos a fazer, como virá o Enem. É um exame nacional para avaliar o desempenho de vocês durante o ensino médio, mas é um instrumento, é um caminho que permite você chegar à universidade. Acaba sendo um concurso, tá? Espero, então, que você tenha me acompanhado, que você tenha dedicado a atenção que a nossa aula merece. E, no outro momento, nós voltamos aqui para discutir conflito étnico numa outra parte do mundo. E aí nós vamos selecionar e trazer aqui para vocês. Tudo bem? Abraço, força, energia, muita paz e vamos seguir em frente. Tchau para vocês.